Olá, o Senado tem sessão deliberativa hoje, marcada para as 4 horas da tarde. E na pauta está um projeto de lei que permite aos aposentados a suspensão do pagamento do crédito consignado enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A proposta de suspender os empréstimos de aposentados foi apresentada por vários senadores. E até a Justiça chegou a conceder uma liminar com o mesmo teor dos projetos em tramitação no Senado, mas a decisão foi derrubada. Como havia várias propostas, os senadores fizeram um acordo para apoiar o projeto do senador Otto Alencar, que altera a lei que trata das autorizações de descontos de prestações em folha de pagamento. Durante o período de estado de calamidade pública, em razão da pandemia do novo coronavírus, ficam suspensos os pagamentos dos créditos consignados em benefícios previdenciários, ou seja, só vale para aposentados e pensionistas, e pelo período de 4 meses. No período de suspensão do pagamento, não serão cobradas multas, taxas de juros e outros encargos, mas somente para os beneficiários sem atraso superior a 180 dias no pagamento das parcelas. É importante fazer isso porque essas pessoas são vulneráveis agora, são as pessoas que mais precisam de medicamentos, de assistência, de alimentação para cumprimento das suas metas. Portanto, vamos trabalhar para aprovar esse projeto no Senado Federal. A FEBRABAN se pronunciou sobre a proposta do senador Otto Alencar. Em nota, informou que a taxa média de juros do crédito consignado é uma das mais baixas entre todas as modalidades de crédito à pessoa física. E suspender o pagamento de parcelas pode gerar redução na oferta de crédito barato e massificado, porque afeta o fluxo financeiro de bancos especializados, reduzindo a concorrência e elevando os custos para o consumidor. Os aposentados precisam desse dinheiro para comprar remédio e levar comida para sua casa. E tem muitos aposentados que estão sustentando a sua família, porque seus filhos perderam o emprego, seus netos não podem trabalhar. Então, é muito importante eles terem à disposição deles esse dinheiro para poder se manter nesse momento de pandemia. Não é um presente que vai se dar aos aposentados e pensionistas. Apenas vai transferir esses pagamentos nesses próximos 4 meses para o final do contrato. Eu entendo que os bancos podem sim dar um apoio agora a essas pessoas que mais precisam no nosso país. E o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso hoje em São Paulo, numa ação do Ministério Público. E pela internet, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou sobre a situação. Vamos ver o que ele escreveu no Twitter. Ele escreveu: "Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto", escreveu o parlamentar. Bom, e o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, afirmou que a Covid-19 despertou no Brasil um outro vírus, o vírus da corrupção. Ele participou hoje da comissão do Congresso que acompanha as ações do poder público para o enfrentamento da pandemia. O presidente do TCU, ministro José Múcio Monteiro, disse que a emergência trazida pela epidemia de coronavírus retroalimentou uma outra epidemia, a da corrupção. Segundo ele, na emergência é difícil distinguir quem quer salvar vidas de quem quer melhorar a própria vida. Nós só conseguimos diminuir, quer dizer, sofrer menos essa pressão do liberou geral quando começaram a aparecer nos estados denúncias de corrupção, evidência de corrupção, secretários presos, gestores presos, mas nós precisamos, independente disso, não obstante isso, estar ao lado do bom gestor, para que não se pare de combater o Covid. Infelizmente, nós hoje estamos convivendo com este vírus, estamos convivendo com o vírus da politização do vírus, da ideologização do vírus. A questão política se tornou muito premente, estados que têm mais dificuldade, estados que têm menos dificuldade. Esse problema atinge também todos
os presidentes de tribunais de contas estaduais e municipais, com os quais, os estaduais, vou me reunir numa reunião em Goiânia na próxima segunda-feira para ver como nós criamos parâmetros de gestão. Mas, segundo o ministro, é preciso proteger o bom gestor. Eu me preocupo demais com a questão do bom gestor, do homem bem intencionado, que precisa analisar uma licitação, que precisa autorizar uma compra. E nós que somos gestores, que somos fiscais, Tribunal de Contas da União, os estaduais e os municipais, que muitas vezes não temos tempo para fazer uma análise e dizer faça ou não faça. O que nós estamos fazendo é armazenando todas essas providências que estão sendo feitas, fazendo acompanhamento, com quase toda a nossa mão de obra trabalhando nisso, para ver o resultado disso. O tribunal criou planos de acompanhamento de todos os órgãos federais ligados ao combate à pandemia. O TCU acompanha, por exemplo, a gestão fiscal e orçamentária, as ações na área de saúde, o pagamento do auxílio emergencial e de outros benefícios. Senadores discutiram nesta quarta-feira um possível adiamento das eleições municipais desse ano, marcadas para os dias 4 e 25 de outubro. A nova data seria definida por uma proposta de emenda à Constituição. O adiamento das eleições não é consenso entre os senadores. A única certeza até agora é a forma como o assunto deve tramitar na Casa, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que exige ser discutida e votada em 2 turnos em cada casa do Congresso antes de ser promulgada. O caminho é longo e a discussão apenas começou. A princípio, eu achava que devia esperar um pouco e depois das convenções que poderíamos se alterar ou não a data das eleições através da proposta de emenda constitucional. Nós não poderíamos ficar aqui naquela indefinição. Será que terá passado até outubro? Será que vai além de agosto? Então, nada mais racional, mais adequado do que protelar realmente para novembro. Eu não quero ser irresponsável para ir contra as recomendações que estão sendo emanadas de cientistas. Eles dizem que tem melhores condições com adiamento de 45 dias. Eu sempre defendi, senador, que nós adiássemos a eleição para que não houvesse eleição esse ano. Aí sim nós estaríamos salvando realmente vidas. Durante a sessão, os senadores demonstraram preocupação com a segurança dos eleitores enquanto votam, momento em que se formam filas e aglomerações. Já que não pode aumentar o número de urnas, porque o número de urnas já está contratado e não há recursos para ampliar o número de urnas, nós poderíamos ampliar o número de escolas envolvidas na eleição, reduzindo, portanto, a aglomeração por escola e fazendo com que nós tivéssemos horários específicos de acordo com as faixas etárias e os grupos de risco. Além de mais escolas para diminuir um pouco a concentração, eu acho que poderíamos também fazer em 2 dias, principalmente no sábado e no domingo. Nesta terça-feira, antes de ser discutido pelos senadores no plenário virtual, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e líderes partidários se reuniram por videoconferência com profissionais da área da saúde e com representantes do Judiciário para tratar do tema. O encontro foi comandado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O senador Everton, relator de uma das PECs sobre o assunto, ainda pretende escutar mais especialistas. O objetivo é apresentar um texto que seja resultado de um trabalho conjunto. Vou passar o final de semana conversando também com os tribunais eleitorais, com os dos estados, com o TSE e vamos, até semana que vem, amadurecer uma data para que a gente possa colocar nesse relatório e, quem sabe, já trazer para o plenário, para o Senado deliberar. E o Senado deve votar em breve uma medida provisória que autoriza emissoras de rádio e de televisão que prestem serviços de entretenimento a fazerem sorteios para seus espectadores. A MP tem validade até o dia 30 de junho. A medida provisória, que foi aprovada pela Câmara com algumas alterações, pode trazer de volta a cultura dos sorteios na TV. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro altera a lei que prevê a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde
ou concursam na TV a título de propaganda e estabelece normas de proteção à poupança popular. A MP autoriza a criação de sorteios para as redes nacionais de televisão aberta, reconhecidas pela Anatel, que prestem serviços de entretenimento ao público por meio de aplicativos, plataformas digitais ou meios similares. Os chamados telejogos eram muito comuns na década de 90, mas em 1998 a Justiça decidiu proibir esta prática por considerá-la prejudicial aos consumidores, já que muitos brasileiros estavam se endividando graças ao elevado preço das ligações. Caso esta MP seja aprovada, os jogos devem voltar sim, mas bem diferentes do que eram antigamente, e com muito mais restrições para proteger o público. A legislação brasileira permite que sejam feitos sorteios de cunho cultural, esportivo, artístico ou recreativo por qualquer pessoa jurídica, desde que se tenha autorização da Caixa Econômica Federal para realizá-lo e que se sigam as normas previstas em lei. Somadas às alterações na medida provisória, as principais restrições para os sorteios são: o consumidor não pode pagar para concorrer, a premiação não pode ser em dinheiro, somente maiores de 18 anos podem participar, o valor máximo em prêmios será de R$10 mil. Fica restrita a participação de um CPF por vez em cada sorteio mediante cadastro prévio. Não pode ser caracterizado jogo de azar ou bingo. É uma medida importante para o setor, na medida em que ela auxilia a alavancagem da audiência das emissoras. O projeto vem numa boa hora, porque as emissoras de radiodifusão, justamente nesse período de pandemia, foram gravemente afetadas em suas receitas e, diferentemente de outros setores da economia, nós não podemos reduzir as atividades. Inicialmente, a medida permitia que apenas canais de TV pudessem fazer os sorteios, mas os deputados alteraram o texto para que a MP beneficie também as emissoras de rádio, permitindo a promoção comercial de produtos ou serviços também por este veículo. Por força disso tudo, e pela necessidade da radiodifusão alavancar sua audiência e continuar levando uma informação com qualidade e até mesmo como um segmento gerador de riqueza e, sobretudo, de mão de obra, a atividade de radiodifusão é eminentemente de prestação de serviços. Nós contamos com a sensibilização dos senadores para que esse projeto seja pautado e que, obviamente, aprovado e sancionado pelo presidente da República, as emissoras possam se utilizar desse mecanismo junto à sua programação. Mas a MP recebeu muitas críticas, principalmente pela bancada evangélica na Câmara e também de alguns senadores, como Paulo Paim, que foi autor de emenda para alterar o texto em caso de aprovação no Senado. A emenda que apresentei prevê a cobrança da contribuição social para a nossa Seguridade Social sobre a receita decorrente da venda ou uso desses aplicativos, ou de acesso a plataformas digitais ou meios similares de serviços de telecomunicação. Com isso, nós estamos dando mais liberdade para que todos possam atuar nesse campo e fortalecendo a nossa Seguridade Social. E neste período de isolamento social por causa do novo coronavírus, os senadores continuam trabalhando, mas agora por meio de sessões virtuais. E os cidadãos também estão participando pela internet. Os números do portal E-Cidadania cresceram. A pandemia do novo coronavírus provocou mudanças no cotidiano da população. A quarentena e o isolamento social foram adotados para combater a doença. E no Congresso Nacional não foi diferente. O Senado Federal foi o primeiro parlamento do mundo a implementar o sistema remoto de votação virtual para os parlamentares. Mas como fica a participação do cidadão? Em 2012, o Senado criou o portal E-Cidadania para permitir e estimular a participação dos cidadãos nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação do Senado. E desde o começo da pandemia, aumentou a interação popular. O E-Cidadania tem 3 ferramentas: evento interativo, consulta pública e ideia legislativa.
No evento interativo, o cidadão pode participar de audiências públicas. Agora, a comissão mista que acompanha as medidas de combate ao Covid-19 tem recebido muitas perguntas para os senadores e autoridades convidadas. A consulta pública registra a opinião dos cidadãos e tem um link que direciona para uma pesquisa no Twitter, onde é possível ver as postagens sobre o projeto de lei. E são as consultas públicas que registram o maior aumento da participação popular. Exemplo disso é o projeto de lei complementar sobre a taxação de grandes fortunas, de autoria do senador Plínio Valério. Antes da pandemia, a proposta tinha recebido 1.400 votos. Agora, são mais de 330 mil interações. Eu acho que a pesquisa feita no E-Cidadania foi muito boa. 332 mil pessoas disseram sim, contra 7 pessoas, arredondando para cima, que disseram não. Portanto, está claro, e nós não podemos deixar que um projeto desse, que é vontade da população, fique na gaveta no Senado. É importante essa participação popular nessa ferramenta, porque os senadores podem acompanhar qual é a opinião geral do público, também ver qual é a repercussão desses projetos para a população. Além disso, os senadores e qualquer pessoa pode visualizar o que está sendo dito sobre esse projeto nas redes sociais. Outra ferramenta que tem recebido muita adesão neste momento é a ideia legislativa, em que qualquer pessoa pode sugerir a criação de novas leis. Nesse período de pandemia, muitas ideias foram apresentadas, boa parte delas relacionadas ao combate ao Covid-19. Para ser encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a ideia deve receber pelo menos 20 mil apoios. Na comissão, os senadores debatem e decidem se a ideia é arquivada ou vira um projeto de lei. Felipe Leite participou de uma votação recente no portal E-Cidadania. Já havia participado de outras votações online, mas eu fiquei muito feliz de saber que eu, como um cidadão, posso tomar parte das decisões do meu governo, posso ajudar de alguma forma naquilo que está sendo votado, que cada vez mais o povo tenha realmente alguma fala naquilo que é feito pelo nosso governo. E para conhecer o portal e participar das atividades legislativas, acesse senado.leg.br/ecidadania. A nossa edição vai ficando por aqui. Eu convido você a visitar outro site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Lá você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.